E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula, tá bom? Vamos começar mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Gente, os nossos conteúdos de hoje vai ser sobre poluição do ar, sobre as causas, dessa poluição, que pode ser de fontes naturais e de atividades humanas, sobre os principais poluentes, quais são os compostos químicos que causam, essa poluição e as doenças que essa poluição traz, para o ser humano. Vamos começar com a poluição do ar, tá bom? Pois bem, a poluição do ar, gente, ou poluição atmosférica, é o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas que provocam um impacto ambiental e problemas de saúde humana. O que é que ele está dizendo, lançamento de grande quantidade de gases? Porque, gente, se fosse pouco, bem pouco, não teria problema, porque a atmosfera ela é muito grande, ela expulsaria esses gases, tá bom? A questão é porque são muitas quantidades de gases. Dentre as substâncias poluentes, nós temos as poeiras industriais, os aerossóis, as fumaças negras, os solventes, os ácidos e os hidrocarbonetos, tá bom? Que a gente vai falar depois sobre eles. Em diversos países, o nível de poluição do ar está acima do considerado aceitável pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A poluição do ar, gente, apesar da China ser frequentemente lembrada como um desses países, que está poluindo muito, estão a ser realizados muitos esforços para que esse grave quadro seja revertido. Na lista dos países que liberam a maior quantidade de dióxido de carbono, o Brasil aparece nas primeiras colocações. Quer dizer, gente, que o Brasil é um dos países que mais poluem o meio ambiente. E vamos para as causas, O que é que causa isso, Quais são as fontes naturais e quais são as atividades humanas que provocam? Pois bem, alguns processos naturais são responsáveis pela liberação de gases poluentes na atmosfera, não é só o ser humano que polui, não. Tem as atividades de vulcões, que libera muito enxofre, tá bom? No planeta Terra, Ele libera muitos gases. A liberação de metano por animais durante o processo de digestão, tá bom? Você está querendo dizer que o fato do animal ele defecar ou soltar gases também é uma fonte, de poluição? Sim, infelizmente sim, mas em pequena quantidade. A poeira dos desertos também é um fator. A decomposição, tá bom? A decomposição ela também solta enxofre, também solta gás carbônico. E quais são as atividades humanas, Que aqui são as grandes responsáveis pela poluição do meio ambiente. As atividades humanas, ou antropogênicas, também liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes. A industrialização é um primeiro fator. As queimadas também. Os veículos e queima de combustíveis fósseis, tá bom? No caso a gasolina. A mineração também é um grande fator. O uso de aerossóis também. A produção de energia elétrica. Professor, mas não é feito lá na empresa hidrelétrica. Mas esse processo também tem um grande impacto ambiental, tá bom? Que um dia a gente vai ter uma aula sobre isso. Agora vamos, gente, para os principais poluentes, tá bom? Quais são, as substâncias que causam, essa poluição? Dentre os principais poluentes que causam um desequilíbrio no ar atmosférico, nós temos o monóxido de carbono, o produto resultante da queima incompleta dos combustíveis, o dióxido de enxofre e óxidos de azoto, produtos da combustão do enxofre presente nos combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo.
O dióxido de carbono, tá bom? Produto resultante da queima de qualquer material orgânico, tá bom? É encontrado naturalmente na atmosfera, mas quando lançado em grande quantidade, provoca desequilíbrio entre eles. No caso, o efeito estufa. Nós temos o chumbo, produto usado na gasolina para aumentar sua octanagem. No Brasil, o chumbo foi substituído pelo álcool, né, como aditivo à gasolina, né, com essa mesma finalidade. Ou seja, a gente já tem uma medida aí, né, para poluir menos. O ozônio, o gás ozônio, gente, ele apresenta diferentes funções conforme o local onde é encontrado. Quando encontra-se na troposfera, causa poluição e chuva ácida, sendo prejudicial para plantas e para a saúde humana. Ou seja, se tiver em grande quantidade em algum local, vai chover ácido, tá certo? O clorofluorocarbonos, né? Esses gases são responsáveis por destruir a camada de ozônio. E o material particulado, né, que é resultado da queima de combustível fóssil, como a fuligem. Esses materiais são extremamente poluentes, gente, muito poluentes. Quando a gente vê, né, aqueles processos de transformar o petróleo, né, nos seus derivados, é liberado, né, esse material particulado, né. E vamos para as doenças, né? O que tudo isso causa para o ser humano? Além dos problemas, né, para o meio ambiente, a poluição atmosférica também ocasiona problemas de saúde. A poluição do ar é um dos problemas mais sérios das cidades. Os poluentes causam irritação nos olhos e na garganta das pessoas, principalmente nas grandes metrópoles e megalópolis. Em decorrência disso, tá bom? São inúmeros e graves os seus efeitos no ser humano. No processo de respiração, a ligação de monóxido de carbono e da hemoglobina reduz a oxigenação do cérebro e das células. Ou seja, quanto mais poluição eu estou ingerindo, né, eu estou respirando, menos oxigênio chega no meu cérebro e nas minhas células. Em pequenas, né, condições, pode causar dores de cabeça, tá bom? Vertigens, perturbações sensoriais, dentre outros problemas. Em alta dose, pode levar à morte por asfixia. O dióxido de enxofre e os óxidos de azoto causam ou agravam problemas respiratórios, como asma, bronquite crônica, pneumonia e edema pulmonar. Ou seja, gente, essas duas substâncias, elas podem causar e elas podem agravar quem já tem, tá bom? O chumbo causa perturbações nervosas, principalmente em crianças, além de anemia, pois dificulta a síntese da hemoglobina no sangue, tá bom? Então, a poluição, ela causa doenças seríssimas no ser humano, além de prejudicar o meio ambiente. E vamos agora para a nossa atividade remota. Primeira questão: o que é poluição do ar ou poluição atmosférica? Foi a primeira coisa que eu expliquei. Quais são as substâncias que poluem a atmosfera? Tá bom? Eu falei algumas, não foi? Na lista dos países que liberam a maior quantidade de dióxido de carbono, em qual lugar o Brasil está posicionado? Eu não falei exatamente, mas falei mais ou menos, não foi? Quais são os processos naturais que são responsáveis pela liberação de gases poluentes na atmosfera? Quais são os processos naturais? Eu expliquei, não foi? E aqui você vai dizer quais são as atividades humanas, tá bom? Que também liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes, tá bom? Na quarta, os processos naturais. E na quinta, as atividades humanas. E na sexta questão, quais os principais poluentes que causam o desequilíbrio no atmosférico? Eu falei, não foi? E última questão, quais as doenças que a poluição pode causar? Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!